ar para falar a respeito de confiança e para falar também sobre fracasso. Mas fracasso a partir de uma perspectiva que pode ser uma perspectiva positiva. E para isso, a nossa convidada é a Paola Kivi, que é presidente da Tupperware. Tudo bem, Paola? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Cássia. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Muito bom recebê-la. E eu já quero alertar aqui os nossos ouvintes que nós estamos também no Facebook, fazendo uma live agora. Então, quem quiser assistir esse programa, facebook.com/RádioCBN, por lá é possível também mandar perguntas. E nós estamos ao vivo também na nossa página no Instagram, no @CBNOficial. Paola, a Tupperware encomendou uma pesquisa que foi desenvolvida pela Georgetown University, nos Estados Unidos, a respeito do valor das habilidades interpessoais. O que essa pesquisa revelou a respeito do fracasso no ambiente profissional? Muito bem. A Tupperware encomendou essa pesquisa após ter feito outras pesquisas com relação ao efeito da Tupperware na vida dessas mulheres, principalmente de mulheres, que fazem parte da força de vendas no mundo todo. Mas até então a gente não tinha uma métrica mais concreta, mais tangível sobre o efeito da confiança, especificamente, no trabalho que elas desenvolvem. Então foi encomendada essa pesquisa para tentar ter uma métrica mais concreta, quanto que o impacto real da confiança, da resiliência. E aí entra a parte do fracasso. O estudo demonstra que na medida que você tem um ambiente, uma cultura, uma organização onde permite o fracasso, onde você fala abertamente dele, as pessoas tendem a, de alguma forma, reiniciar o processo mais confiantes e ter mais chances de sucesso. E aí o fracasso, ele se torna uma fase até o sucesso, não um mal em si, uma coisa apenas limitante. Faz parte da jornada. Nós o que fazemos na Tupperware, por exemplo, é falar com a força de vendas de que muitas vezes você vai receber muitos não no caminho. Faz parte. Você vai ter reuniões, vai ter contato com clientes que não vão ser frutíferos. Mas continue tentando, não desista. Essa é a parte principal. E como que a confiança apareceu nesse estudo? A confiança foi o tema que a gente estava pesquisando, principalmente. Como, que coisas influenciavam nas pessoas ter mais ou menos confiança. E na realidade era o objetivo da pesquisa. Mais que habilidades interpessoais no geral, era a parte da confiança especificamente. E o que influencia nessa confiança? Quais foram os resultados acerca desse componente de segurança nesse estudo? Que basicamente, se você tem uma organização que permite falhar, se tem uma organização onde você tem o apoio necessário para te dizer você pode, não desista, vá em frente, tente novamente, as pessoas se sentem mais confiantes e por conta disso tem resultados até concretos em termos de melhoras nas vendas, melhoras na chance de você resolver problemas, aumenta o nível de otimismo com relação ao futuro. Então as pessoas se sentem melhor com elas mesmas. Tem algumas coisas interessantes nessa pesquisa. Você mencionou essa relação de confiança e vendas. Tem um dado aqui, que a maior confiança gera vendas 22% mais altas. Como se conseguiu estabelecer essa conexão entre as duas coisas, a maior confiança e uma melhora dessa performance de vendas? Basicamente fez parte do estudo dessas 4.000 pessoas que fizeram parte da pesquisa. Foi feita toda uma entrevista inicial com essas pessoas. Logo depois foram feitos alguns testes com um grupo de controle e um grupo que passou por esse teste, onde ela recebia informações, tanto motivacionais, mas falando de falhar, falando do fracasso, como parte do processo. E depois foram acompanhados os resultados, após várias semanas de ter feito essas mensagens que foram sendo repetidas ao longo de várias semanas. Aqui no Brasil, pelo menos nas distribuições que foram entrevistadas. E então, a partir daquilo, tem uma base do resultado delas, antes de todo esse movimento começar, e o após. E aí você viu um incremento de vendas de até 22%, 27% mais recrutas, mais pessoas vindo para a Tupperware através dessas pessoas que se sentiram mais confiantes de ir à frente.
Que interessante. E essa postura de estímulo da confiança é algo que tem de vir de um superior, de um supervisor, ou tem de ser uma mentalidade da organização? Tem que fazer parte da organização, onde se permite você errar, onde permite você não sempre dar certo. Ah, eu acredito também que influencia muito os líderes que te tocam no dia a dia, porque eu acredito que para desenvolver confiança, muitas vezes você precisa de uma mão amiga, de um mentor, de alguém que te ajude a realmente identificar esse potencial que você tem dentro de si. Uhum. Então, sim, uma organização que apoia é fundamental, mas também o apoio, o dia a dia, essa mão amiga, ajuda bastante também. Paula, confiança é uma coisa que a gente pode aprender, é uma coisa que pode ser ensinada? Não sei se ensinada, mas desenvolvida, cultivada. As pessoas muitas vezes não sabem o potencial que realmente elas têm, mas na medida que ela vai fazendo tentativas e acertos e erros no meio do caminho, e com o apoio de que ela não desista, ela vai incrementando esse nível de confiança, e parte do estudo demonstra que pode ser incrementado até 30% mais de confiança nessas pessoas que passam por esse processo. Esse estudo ele foi realizado em diferentes países, né? Como você já mencionou aqui, foi uma pesquisa feita com 4.000 colaboradores e os países foram Estados Unidos, África do Sul e aqui o Brasil. Existem diferenças significativas nos resultados de acordo com o país em que a pesquisa foi feita ou não? Na realidade, não. Foi principalmente força de vendas, mas que colaboradores. Foram 3.500 pessoas da força de vendas nesses 3 países, mas 500 colaboradores de diversas indústrias. O que se demonstrou que esse impacto da confiança, ele não tem barreiras. Homens e mulheres funciona da mesma forma, geograficamente não tem diferenças. O tipo de empresa onde você trabalha também não faz diferença. Então, é uma coisa que atinge todo mundo de uma maneira igualmente positiva. Exatamente. Como que essa questão da confiança, até trazendo para o seu exemplo pessoal, afetou a sua carreira? Isso foi uma coisa que foi aumentando ao longo da sua trajetória na sua vida profissional? Com certeza sim. Eu vinha de ser uma financeira super feliz e um dia meu chefe falou: Eu acho que você deveria mudar para vendas. Eu mal falava em público, mal sabia fazer alguma coisa relativa a vendas, mas alguma coisa ele viu em mim que faria, como chama isso? Que eu poderia fazer algo diferente, que eu tinha potencial. Aí você tem as dúvidas do início, aí você tem os medos. Mas se alguém fala para você, você pode, e a pessoa acredita em você, isso tem um impulso bem grande. Aí eu mudei para vendas e aí muita mágica aconteceu desde então. Eu queria te ouvir um pouco a respeito da sua trajetória. Quem está acompanhando o programa já percebeu que você tem um sotaque, você é chilena, né? Só. E como foi a sua vinda para o Brasil? Como que foi a sua trajetória profissional? Você já contou para a gente que teve essa transição, Uhum. né, para o mundo das vendas e hoje você está na presidência da Tupperware. Mas eu queria que você contasse essa história desde o Chile até a sua vinda aqui ao Brasil. Completei agora 20 anos, 19 anos desde que entrei na Tupperware. Trabalhei no Chile como analista financeira por 1 ano e meio. Aí eu fui convidada para vir para o Brasil para trabalhar na área de contabilidade. A empresa estava passando por uma época de reestruturação, e aí é aquela ideia de estar pronto para quando aparecem as oportunidades. Uhum. Dentro de toda essa crise, eu tive a oportunidade de passar em diferentes funções muito rápidos, todas dentro da área de finanças, até que em 2006 mudei para vendas, e aí cuidar um pouco de marketing, promoções, incentivo, conhecer o coração do negócio, ficar mais próxima da força de vendas, e aí você realmente descobre o que você vende, que nós somos um produto. Somos vendedores de sonhos. Uhum. Então, desde então, trabalho mais ligada à força de vendas, mas sim, cuidando também da parte do backup do negócio também. Quando a gente fala de uma empresa como a Tupperware, a força de vendas é uma coisa super importante, né? E Uhum. agora eu estou te ouvindo falar sobre ficar mais perto desse universo. O que que está dentro do universo desses colaboradores te trouxe e te ensinou? O não desistir, você vê histórias incríveis de superação. Você aprende que, assim como eu falei, a gente não vende produto. Na realidade, o produto se torna uma ferramenta para essas pessoas realmente mudar de vida. Você vê a dedicação, o comprometimento, o engajamento que elas têm.
E essa coisa de não desistir, para mim, é muito importante. Eu vejo isso muito nas pessoas que fazem parte da força de vendas. Sim, tem aqueles casos que não deu certo, desiste e vai embora, faz parte. Mas temos muitas histórias bonitas. E as crises fazem parte dessa jornada. Os problemas fizeram parte. E tem muita gente que realmente tem sucesso. E o que mais eu gosto dessa história é que muitas dessas, principalmente as mulheres, a primeira coisa que ela faz, uma vez que ela começa a ter sucesso, ela investe na família, investe na educação dos filhos. Isso tem uma influência na sociedade como um todo. Uhum. Então, eu acho que a gente vende mais do que produtos fantásticos. A gente ajuda pessoas a elas descobrir o potencial que elas têm dentro de si. Como que funciona essa questão da venda direta? Essas pessoas, elas começam a trabalhar nisso, elas migram para outras áreas ou elas passam a atuar em grupos maiores? Como é a realidade de alguém que começa a atuar nesse segmento com No vocês? nosso caso, começa como consultora. Uhum. Uma vez que ela desenvolve um grupo dela, ela recruta um número de pessoas, vende um certo valor, ela passa a ser uma líder de consultoras. Uhum. Dessa forma, ela começa a atender um grupo de pessoas maior, então ela tem que desenvolver outras habilidades, até porque ser consultor é meio que ser dono de si mesmo. Aí, quando começa como líder, você precisa influenciar, trabalhar, apoiar. Eu muitas vezes falo que vira uma psicóloga, enfermeira, ombro amigo, uma série de coisas que tem que desenvolver algumas habilidades. Aí, quando a confiança começa a influenciar também. E a partir disso, ela pode ser uma empresária. Aí é uma líder de líderes, Aham. né? Tem um grupo maior, até chegar a ser um distribuidor. Todos eles empreendedores, porque não são funcionários da empresa. Uhum. Toda a força de vendas ela é autônoma, então ela tem que sair todo dia de manhã com a vontade de fazer diferente. A empresa não dá nada, só facilita, dá ferramentas, dá conhecimento, dá uma estrutura. Depende muito dela o que ela vai fazer, até onde ela vai chegar. Como que o Brasil se posiciona em relação a desempenho na Tupperware quando a gente tem uma comparação com os outros países em que a companhia atua? Achei muito interessante essa estrutura que você descreveu para a gente, da pessoa começar como distribuidor, como consultora ou consultora e poder chegar a ser um distribuidor ou uma distribuidora. Quando a gente pensa, por exemplo, na velocidade desse percurso, dessa trajetória, aqui no Brasil e nos outros países em que vocês atuam, qual que é a peculiaridade brasileira? Mais ou menos em quanto tempo a pessoa pode fazer esse percurso, nos casos, obviamente, em que tem essa trajetória bem-sucedida? Depende muito das pessoas. Tem pessoas que entram, após um ano já se tornou uma líder, ou menos, poucos meses se torna uma líder, e aí vai evoluindo. Depende muito de cada um. Obviamente, não temos espaço para ter 1.000 distribuidores no Brasil. Tem mais para ser empresários, que é um nível intermediário, Uhum. mas depende da pessoa. Temos muitas possibilidades em um mercado que ainda precisa de muita gente. Ainda não temos a cobertura nem a penetração que a gente deseja. Muito bem ser o país número 1 para a corporação no momento. Entretanto, no Brasil há muito potencial. E há muita gente que precisa fazer parte de algo maior para poder crescer. Tem um perfil predominante da pessoa que faz parte dessa força de vendas aqui no Brasil? Eu diria que não. Hoje em dia, mais de 50% estão consideradas millennials, então uma força de vendas relativamente muito Muito jovem, jovem. até comparada com outros mercados. Foi uma evolução que foi acontecendo nos últimos 10 anos. Mas não tem um perfil exato. Nós temos universitárias que estão fazendo carreira para ser advogadas, administradoras. Tem gente bancária que deixa o trabalho, tem muita dona de casa. Então, assim, é muito variado. Uhum. Interessante você ter falado desse perfil e ter incluído os millennials, porque eu me lembro que, para minha geração, quando eu era criança e a gente pensava em mulheres, ou em homens também, pessoas que atuavam com venda direta, era um perfil um pouco mais homogêneo, né? Uhum. Que eram mulheres, algumas donas de casa, algumas mulheres já um pouco mais velhas, e hoje, então, a gente tem aí uma segmentação, tem pessoas de diferentes perfis atuando. Exatamente. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo.
Mas eu acredito que o mundo está mais aberto para as mulheres. Se a gente pensar 40 anos atrás, as opções que uma mulher tinha eram muito mais limitadas. Conforme a gente vai evoluindo como sociedade, as pessoas enxergam a Tupperware como uma oportunidade de ganhos interessantes, de crescimento profissional, de crescimento pessoal. E aí tem a mistura de pessoas que vêm fazer parte. Também temos muitos homens ainda percentualmente Aham. poucos em comparação, mas os homens também estão enxergando na Tupperware uma oportunidade de negócios interessante. Eu estou conversando aqui com a Paola Kivi e, ao mesmo tempo, eu estou de olho no celular, porque nós estamos também no Instagram e Uhum. aqui eu estou olhando o perfil da CBN. Você consegue acompanhar essa entrevista no @CBN Oficial, também no Facebook, que é o facebook.com Rádio CBN. Paola, quais são as características, e aí eu quero te ouvir um pouco sobre a sua trajetória, de uma profissional que foi morar em outro país para trabalhar e para ter uma responsabilidade grande como ser presidente e estar à frente de uma companhia. Esse componente de ter se deslocado de país, de ter saído do seu país natal, o que que ele trouxe para você, o que que ele traz para você na sua carreira? Uma das coisas que vem antes, a minha família, quando a gente era mais nova, criança, adolescentes, a gente mudou para morar em Israel. Isso abre as portas. Você Uhum. sair de seu lugar de origem e conhecer o mundo, te abre as portas. Você enxerga que há possibilidades em outros lugares também. Quando eu fui convidada para vir para o Brasil, a primeira coisa que eu achei interessante é que ia ser longe, ia ser perto de Santiago. São 4 horas de voo. Verdade. Então, assim, se batesse as saudades, era fácil voltar. Mas eu acredito que a estrutura onde você chega é muito importante. A Tupperware deu apoio, ela me incentivou a fazer coisas diferentes. E foi uma evolução dentro da empresa, mas eu acredito que onde você chega, eu não sei se seria a mesma coisa de ir para um país sem a estrutura que eu tive de apoio da empresa, chegar assim, como chama, para buscar alguma coisa. Aqui eu vinha com alguma coisa segura e tive todo o apoio para poder desenvolver essa carreira. Uhum. Nós estamos aqui com muitas participações de ouvintes na nossa página no Facebook. A Soraya Mergulhão está aqui participando, falando do espaço aberto para mulheres empreendedoras conversarem conosco. A gente sempre faz isso aqui no mundo corporativo também. E eu queria te ouvir a respeito do primeiro passo, Paola. Uma pessoa que está pensando em começar uma coisa nova, está pensando em ter uma experiência com força de vendas. Quais são as características que essa pessoa tem que ter na sua avaliação? Primeiro tem que ter vontade de arriscar, né? Tem que ter vontade de arriscar e fazer o novo, que eu acredito que é o primeiro passo e um dos mais difíceis. Todo mundo gosta de estar mais em uma área mais de conforto, onde você conhece, onde você se identifica. Fazer o novo requer você dar um passo muitas vezes grande. Não pode desistir no primeiro não, porque muitos virão ao longo do caminho. Nem sempre tudo dá certo. Então não pode desistir logo em seguida. Tem que fazer parte dos treinamentos, até para aprender a parte da técnica, da parte de como fazer. E no meio desse caminho todo, dessa jornada, desenvolvendo essas habilidades interpessoais que fazem a diferença, que são, na realidade, a alavanca para a pessoa realmente ter sucesso. Simplesmente aprender um treinamento técnico não é suficiente. Aí você tem a vontade, aí você, ok, sabe fazer, mas se não tiver a segurança, a confiança e o apoio necessário, dificilmente você vai ter tanto sucesso. Ainda são realizadas aquelas reuniões da Tupperware que se realizavam, por exemplo, estou me lembrando da minha infância, que eu já fui a algumas. Isso ainda existe hoje? Existe, talvez não tão forte como era no passado. O que a gente mais fomenta é a demonstração. A gente tem um produto fantástico, ele tem um design diferenciado, tem qualidade, tem benefícios, etc. Mas ele não fala. Então precisa ele ser demonstrado para realmente demonstrar para o cliente o valor agregado que ele tem. Quem trabalha com força de vendas precisa dedicar quanto do seu tempo para isso? Porque a gente tem casos, você mencionou, universitárias, por exemplo, né, estão cursando uma faculdade, também estão trabalhando com isso. A gente tem pessoas em outras atividades, tem algumas pessoas que deixam a atividade original. Uhum. Inicialmente, existe uma estimativa do número de horas necessárias para você se dedicar a essa atividade? Vai depender de quanto você quer.
Então, assim, aqui tem aquelas pessoas que querem como uma renda extra. Até porque a proposta é esta, vai de uma renda extra até a renda principal da casa. Então, assim, vai depender muito de quanto você está disposto a investir. Quanto tempo você tem disponível. Aonde você quer chegar. Então, assim, tem as opções para todo tipo de público. E existe uma coisa que seja mais recorrente em termos de dedicação de tempo, um percentual majoritário de pessoas que dedicam um período de tempo específico para essa atividade? Ou isso é muito variável? É muito variável, mas eu diria que 50-50. Eu acredito que uma vez que a pessoa se torna uma líder, as chances dela envolver maior parte do tempo dela na atividade aumentam. Uhum. Até porque é onde ela começa realmente a ter ganhos mais significativos, oportunidades de treinamento diferenciados, viagens exclusivas. Então, aí ela começa a investir muito mais. Talvez a nível de consultora seja menor a quantidade que dedica o tempo inteiro na atividade. Quando você se torna uma líder, você trabalha com quantas pessoas? Você tem quantas pessoas ali, Você começa com digamos, sob o seu 8, guarda-chuva? 8. começa com 8, mas pode chegar a 50 pessoas. Depende de quanto você pode manejar, né? Até Aham. porque a ideia é que é uma líder dê o suporte para as pessoas, apoie, acompanhe, dê feedback, ajude essas pessoas a ter sucesso, porque o sucesso dela significa ter sucesso. Então, ela precisa ter habilidade para manejar um grupo grande. Existem regiões do país em que a gente ainda tem um potencial latente, em que há mais espaço para novas pessoas ingressarem nesse trabalho? No Brasil todo. Se bem que temos regiões onde estamos super bem cobertos em termos de força de vendas, que é Centro-Oeste, ah, mas Centro-Oeste, em Mato Grosso. Uhum. Ah, eu acredito que ainda tem potencial muito, muito grande em outras localidades, principalmente nas áreas urbanas, onde a gente ainda tem um potencial, tem que identificar outras formas, até para chegar ao consumidor final. Mas sim, tem muito potencial no Brasil todo. E aí essas redes de distribuição, elas funcionam como? Se você é um consultor, você pode fazer isso diretamente, você e o seu cliente. À medida em que você vai subindo, você também trabalha com estabelecimentos, com pontos comerciais físicos, tem isso também? Não temos pontos comerciais de vendas. O que temos são as distribuições, têm seus espaços, principalmente para treinamentos e encontros de negócio com a força de vendas. Uhum. Então, a gente não tem venda retail, Aham. é tudo mesmo venda direta. Mas para chegar lá, ah, na realidade, um distribuidor atende uma região maior, então embaixo dela está toda a cadeia de força de vendas, empresários, líderes e consultores. Quais são os seus próximos passos? Você chegou a uma posição muito boa na sua carreira. Uhum. Você já viajou para outros países, agora está inclusive aqui no Brasil. O que que você deseja? E eu te pergunto isso porque eu tenho certeza que numa empresa como a que você atua, você é uma força inspiradora. Antes da gente conversar, eu estava fazendo uma pesquisa, vi alguns vídeos seus com os produtos, inclusive. E o que que você diria para quem está começando a trabalhar com vocês e quem olha para você e se mira no seu exemplo? Quais são os seus próximos passos? Próximos passos ainda não identificados. Eu acredito que o Brasil tem muito potencial para ser maior do que ele é. A gente ainda precisa desenvolver muita coisa, implementar muitas coisas novas, projetos que a gente tem na lista para fazer do Brasil realmente um país muito maior do que ele é para um negócio. Eu acredito que isso já atende bastante do meu foco, da minha vontade no momento. E o que que é desafiante, para você, enquanto realidade aqui no país? O que que pode ser melhorado, inclusive para que empresas como a empresa em que você atua tenham um melhor cenário, possam reunir mais força de trabalho? O que que é desafio? Agora que a gente está chegando na época de fim de ano, começo do ano que vem, transição de governo, muita gente pensando nesse momento de mudança. O que que é desafio que vem por aí na sua avaliação? Para nós, eu acredito que é as ferramentas com que a gente trabalha, para poder prover para essa nossa força de vendas ferramentas muito mais ágeis, que alavanquem a atividade que ela faz, Uhum. principalmente.
A mudança faz parte. Hoje a gente vive num cenário constantemente em mudança. Não é só a transição do governo. Na realidade, a gente vive mudança dia a dia. É tudo muito mais rápido do que costumava ser. Eu acredito que poder ser capaz de acompanhar esse ritmo de mudanças, principalmente no comportamento das pessoas, eu acho que esse é um desafio permanente. E poder trazer as pessoas, porque hoje a gente trabalha muito com a parte de mídias sociais, né? Facebook, WhatsApp, etc., que na realidade são ferramentas ótimas, que agilizam muito, mas também às vezes atrapalham um pouco na rapidez de que muitas coisas acontecem. E eu acredito que o diferencial que a gente tem é o contato pessoal. Aham. Então, como fazer esse contato pessoal cada vez mais crescendo a empresa, com mais pessoas fazendo parte? Acho que esse é um dos desafios bem grandes. Assim. Interessante isso que você mencionou das redes sociais, que são uma presença constante, não só, enfim, para a empresa em que você atua, mas para várias outras empresas e que podem ajudar a aproximar, mas que não substituem esse contato, principalmente nesse ramo em que vocês atuam, que tem toda uma questão de demonstração, né? Uhum. Até demonstração, você pode utilizar vídeos e tal, mas o contato pessoal, principalmente quando a gente está falando de força de vendas, por exemplo, para poder desenvolver essa confiança, para poder ajudá-las a cultivar esse potencial que elas têm dentro de si, o contato pessoal se faz assim imprescindível. Até porque isso que é a diferença. Tudo à distância vira frio. Uhum. Então, se alavanca os resultados delas, alavanca as vendas, ter WhatsApp, Facebook, etc. Mas o diferencial, eu te ajudo a estender a mão realmente no vivo e a cores, faz total diferença num negócio como o nosso. E o componente tempo nisso tudo, né? Porque para você se reunir com alguém, para você fazer essa demonstração, para você falar a respeito do produto, e não só das características do produto, mas do que aquele produto pode te trazer. Você, várias vezes ao longo da nossa conversa, estava falando sobre o que vocês vendem, que é mais do que um produto, que é o uso que você pode fazer e o benefício que você pode ter a partir dele. Mas para tudo isso, você tem que ter esse tempo de escuta, você tem que ter esse tempo de comunicação. E a gente vive numa época muito frenética. Como adaptar essa necessidade, né, de falar com as pessoas, de ter esse tempo com a rotina que todo mundo vive hoje, em que as coisas são muito mais pulverizadas, são muito mais rápidas e muito dinâmicas? Aí tem a ver aquilo que eu falei anteriormente, de que as reuniões, aquele conceito que a gente conhece das nossas mães, tias, ele não está tão atual, tão vigente hoje, até por uma questão de tempo. As pessoas não têm tempo, a mulher trabalha fora de casa. Então, assim, a gente recomenda as demonstrações, que pode ser uma demonstração no ônibus. Eu levo um produto que pica N facadas por segundo, etc. Eu posso levar minhas noces lá, eu faço uma demonstração rápida. Ir para o lugar onde as pessoas se encontram. Então, muitas demonstrações acontecem no lugar de trabalho das pessoas. Fazer reuniões mais curtas. Focar não no material, porque antes muito se focava no material, ele é feito disso, daquilo. Isso não agrega valor para o cliente. E falar mais do benefício. E outras, eu encontrar momentos onde a pessoa esteja mais disposta a participar de uma experiência no sentido de uma demo realmente fazendo alguma coisa, alguma comida, alguma situação diferente, onde a pessoa às vezes está com mais tempo, mas a gente recomenda fazer coisas mais curtas, no lugar onde as pessoas se encontram, e não tanto aquele modelo que a gente conhece do passado. É por uma questão de tempo. Paula Kivi, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje aqui no Mundo Corporativo e ter trazido também os resultados dessa pesquisa que vocês realizaram com mais de 4.000 pessoas em 3 países, incluindo o Brasil. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Cássia. E o Mundo Corporativo volta na semana que vem, lembrando que participam do programa o Guilherme Dogo, a Isabela Medeiros, o Rafael Furugem e a Débora Gonçalves. Até a próxima.